Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Stop and Go. E 2026 chegou com uma mensagem bem clara: domínio da Mercedes. George Russell fez a pole, dominou a corrida e venceu hoje no domingo. Mas o GP de Melbourne teve mais coisas. Teve o Max Verstappen batendo na classificação, dobradinha da Mercedes na corrida, Gabriel Bortoleto pontuando e a Ferrari brigando pela liderança. Então, roda a vinheta. Bem, a classificação já começou movimentada. Logo no Q1 a Mercedes já mostrou muito ritmo. Com um tempo de 1:19.5, mostrou que a equipe alemã realmente entendeu o regulamento e veio para ser favorita. Mas o que mais chamou a atenção foi o erro do Max Verstappen. Se é que foi um erro, né? A gente viu que ele acabou batendo o carro por conta de um travamento das rodas traseiras. E aí o resultado foi que ele ficou fora logo no Q1, largou no fundo do grid e o início da temporada bem diferente para esse holandês. Enquanto isso, o Gabriel Bortoleto surpreendeu. Na classificação ele conseguiu largar na 10ª posição, apesar do problema mecânico que a Audi mostrou no sábado. Vale a gente ressaltar isso. Bem, no Q3 ficou muito escancarado, que a disputa era de 2 carros apenas: George Russell e Kimi Antonelli. Kimi Antonelli conseguiu fazer um tempo de 1:18.8, mas depois o Russell veio e atropelou, com 1:18.5. Uma vantagem muito grande para o terceiro colocado, que foi o Radiar, surpreendendo todo mundo. Depois veio Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. E esse foi o grid de largada. Bem, quem achava que na largada o Russell ia disparar na liderança e ninguém nunca mais ia ver a cor daquela Mercedes, achou errado. Porque a Ferrari, esse ano, está com um sistema de largada muito bom. A Ferrari esse ano lembra muito aquelas Renaults que tinham controle de largada ali de 2004, 2006, onde mesmo com o Schumacher fazendo a pole, a gente sabia que se a Renault largasse em terceiro, quarto ou quinto, assumia a ponta antes da primeira curva. E foi isso que aconteceu, uma largada impressionante da Ferrari. Isso nos deixa um pouco esperançosos, né? Que mesmo não fazendo a pole, a gente percebeu que se a Ferrari largar até a terceira fila, ela ainda consegue brigar por vitórias na primeira curva. Mas o momento decisivo da prova, apesar de que ela começou com bastante disputas entre Leclerc, Russell, Hamilton e Antonelli, foi no abandono do Isack Hadjar. Quando o motor dele quebrou, veio um Virtual Safety Car, e isso que decidiu a corrida. Porque nesse momento a Mercedes parou com os 2 carros e a Ferrari apostou de que com pneus mais novos no fim da corrida eles iriam conseguir atacar. Mas isso se mostrou uma estratégia errada. E ainda tem um adendo. Depois disso, houve outro Virtual Safety Car, quando o carro do Valtteri Bottas quebrou na entrada do pit lane, e naquele momento a Ferrari estava pronta para fazer a parada, quando o Virtual Safety Car foi acionado. Leclerc e Hamilton passaram pela entrada do pit lane e não entraram para parar nos boxes, e aí na volta seguinte, quando eles iam parar, a entrada do pit lane estava fechada, porque os fiscais de pista estavam empurrando o carro do Bottas para dentro do box. E aí a Ferrari, mais uma vez, não pôde parar. É aquela coisa, a Fórmula 1 é um esporte onde as coisas acontecem, as coisas mudam muito rapidamente. E naquele momento a Ferrari tinha ali talvez 15 segundos para decidir se ia parar ou não com os 2 carros e precisava ter parado. Por quê? A gente sabe que quando para com o Virtual Safety Car, tem um ganho ali de 10 segundos, 12 segundos em relação a uma parada normal. E quando a Ferrari finalmente parou após isso, eles voltaram exatamente 10 segundos atrás dos carros da Mercedes. Então, se eles parassem naquele momento, eu não sei se eles voltariam na frente, mas com certeza voltariam muito perto e voltariam na disputa. E o que a gente percebeu é que, quando estavam perto, o Leclerc conseguia atacar, o Leclerc conseguia brigar pela vitória. Mas esse erro custou ou a vitória do Leclerc, ou pelo menos um pódio para o Lewis Hamilton. Já para o final da corrida, ficou muito claro o que ia acontecer. O Russell já estava com uma vantagem muito grande, ele já estava ali controlando o ritmo, o Antonelli também estava controlando o ritmo. A Mercedes não tinha mais necessidade nenhuma de dar a potência máxima do seu motor, de usar o carro ao máximo, porque a Ferrari estava muito longe. E terminou dessa forma: Russell ganhou, Kimi e Antonelli em segundo, Charles Leclerc em terceiro e Lewis Hamilton em quarto. Depois da corrida, o Hamilton até falou que se tivesse mais 3, 5 voltas, ele poderia chegar no pódio, mas eu não concordo com isso. A Ferrari não ia permitir uma briga entre seus 2 pilotos logo na corrida de estreia. A Ferrari errou na estratégia, não parou com eles, eles perderam o pódio duplo, e a Ferrari não ia
arriscar uma briga entre os dois. Com certeza ia mandar segurar as posições do jeito que estavam. E acabou que o Hamilton terminou a corrida bem próximo do Leclerc. E assim, mais uma vez o Hamilton andou atrás do Leclerc o final de semana todo. Então por mais que no final ele tenha chegado perto, se a gente for olhar o final de semana, foi justo o Leclerc ter terminado na frente. O Leclerc largou na frente, muito na frente dele. O Leclerc chegou a liderar a corrida, chegou a brigar pela vitória. Então não seria justo pro final de semana que os dois tiveram, o Hamilton terminar na frente do Leclerc. Mas vamos falar de coisa boa. Gabriel Bortoleto pontuou com a Audi na estreia e foi um resultado fantástico. Ele fez uma corrida muito sólida. Ele largou em 10º, subiu para o 8º, brigou pelas posições e chegou em 9º lugar. A Audi é uma equipe estreante, uma equipe que fez o seu motor novo. E aí você vê, a Cadillac usa motor Ferrari, mas a Cadillac abandonou, a Cadillac não tem ritmo. Mas a Audi, que fez um motor do zero, tem um próprio motor, é a única equipe que usa o motor Audi, mostrou pra gente que esse ano a coisa está muito séria. A Audi não está começando do fundo, a Audi já chegou sendo uma equipe de meio de pelotão e com certeza futuramente vai brigar para ser uma das grandes equipes da Fórmula 1. Isso é uma coisa boa, porque a gente sabe que o Bortoleto tem um contato de muitos anos com a Audi, então fica uma esperança ainda maior para a gente de ter um piloto brasileiro brigando por vitórias, brigando por pódios, e a gente sabe que mais 1 ou 2 anos isso vai acontecer com certeza. Mas então, o que a gente aprende dessa primeira corrida? Qual é o saldo? O saldo é que a Mercedes acertou muito no carro, a Mercedes está dominando. Eu cheguei a falar num grupo de WhatsApp com alguns amigos ontem. Eu falei com eles, gente, amanhã vai ser Austrália 2016. A Ferrari vai largar bem, vai assumir a ponta, vai cometer um erro de estratégia e vai perder a vitória. E foi justamente isso que aconteceu. A mesma coisa que aconteceu naquela corrida, aconteceu hoje. A Ferrari largou bem, teve um bom ritmo, mas pela estratégia adotada, perdeu a corrida. Então a gente aprende isso. Mercedes começou bem, Ferrari tem ritmo, mas precisa melhorar na estratégia urgentemente. Eles precisam acertar a estratégia. A Red Bull ainda é uma incógnita, apesar do radiar ter ido bem. O Max Verstappen ter feito uma corrida brilhante de recuperação. A McLaren está muito atrás. Piastri bateu antes da corrida. Lando Norris, ninguém viu Lando Norris na corrida, desapareceu, ficou lá em quinto, sem brigar pelo quarto, mas também sem brigar pelo sexto. Mostrando que a gente tem uma ordem de forças muito bem definida. Ferrari, Mercedes e Red Bull bem destacada lá na frente. Depois vem o restante do grid. E lá atrás vem a Cadillac, que é o carro mais lento do grid hoje. E a Aston Martin, que é o carro mais problemático do grid. O motor Honda ele vibra muito. O Adrian Newey reclamou de que ele não foi consultado na construção do motor Honda. Isso faz com que o motor não case direito com o carro. E é aquela coisa, né? O Alonso parece que ele é amaldiçoado pelos motores Honda. Que foi só o motor Honda ir para um carro do Alonso que deu tudo errado. Mas é isso, galera. Fórmula 1 não para. Estreou com tudo. Final de semana que vem tem mais uma corrida de madrugada, que é o GP da China. E vai ter a primeira corrida sprint da temporada. Então é mais uma oportunidade para a gente descobrir como é que realmente vai ser essa temporada de 2026. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal Stop and Go e comenta aqui embaixo. A Mercedes já é favorita ao título ou ainda está muito cedo para você cravar isso? Então, até a próxima.